É mais um depoimento. Virou agora uma coisa que diária isso, hein, ô Josias? Depoimentos importantes na Polícia Federal. Hoje é a vez do senador Marcos Duval. Mais uma vez vamos falar sobre aquele inquérito que investiga uma suposta trama golpista que foi denunciado pelo próprio, né? Envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também Carlos Silveira, né? Daniel Silveira, perdão, o ex-deputado Daniel Silveira. No mês passado, a Polícia Federal fez uma operação nos endereços ligados a Marcos Duval e no Senado. A operação foi autorizada também por Alexandre de Moraes, que também determinou que o senador deveria prestar depoimento. Na semana passada, Bolsonaro prestou depoimento, confirmou o encontro com eles, mas negou o conteúdo golpista da conversa. Vamos relembrar aí a fala de Bolsonaro na semana passada, após o depoimento dele à Polícia Federal. Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi em audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Bom, essa é a terceira vez da tentativa da Polícia Federal de ouvir o senador Marcos Duval, que é o autor de toda essa história aí, que ele mesmo relatou. Ele faltou aos outros dois depoimentos. E fora isso, publicamente, ele já trouxe várias versões sobre esse mesmo episódio, né? Só que a Polícia Federal e essa investigação, ela parte do ponto de partida dessa história, que é quando ele fala desse plano golpista. Eu vou começar agora com o Josias, antes de entender sobre a questão jurídica, porque isso tem um envolvimento político absurdo, né? Nessa história do golpe, ou de uma tentativa de golpe, no período que isso aconteceu, após Bolsonaro perder as eleições e antes do dia 8 de janeiro. Expectativa para esse depoimento de hoje, Josias, e como deve ser esse confronto aí de narrativas, como dizem, dele e de Bolsonaro. A Polícia Federal está diante de um personagem, a gente já falou aqui que esse episódio ele oscila entre a algema e a camisa de força, né? Porque é uma trama mirabolante que foi desvendada, revelada por esse senador Marcos Duval, e depois todo mundo se faz de doido. Parece que não aconteceu nada, mas nada nesse episódio é uma palavra que ultrapassa tudo. Esse Marcos Duval, com quem o Bolsonaro diz que não tinha nenhum relacionamento, ele denunciou que foi chamado ao Palácio do Planalto para ouvir do Daniel Silveira, um deputado que hoje está em cana, com quem o Bolsonaro tinha amplo relacionamento, a proposta de gravar o Alexandre de Moraes com o equipamento da ABIN para extrair do ministro, que é ministro do Supremo, mas também é presidente do TSE, uma declaração qualquer que levasse a uma virada de mesa da eleição de 2022, ao cancelamento da vitória do Lula, a um golpe. Essa é a história que contou o senador. O Bolsonaro agora diz que ele se comporta como se tivesse recebido o senador no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, e recebeu lá o senador e esse seu pupilo, Daniel Silveira, e assistiu essa conversa de doido, e não fez nada, não chamou a polícia, não chamou o sanatório, não fez nada. E agora ele tenta fazer crer que não há o que possa ser investigado pela Polícia Federal. Então a polícia precisa perguntar ao Marcos Duval o que de fato aconteceu, para saber se ele deve ser enquadrado no Código Penal ou se ele deve ser internado como maluco. Agora, é preciso recordar, e nós já recordamos aqui, que lá atrás, na ocasião, quando não havia essa tentativa do Bolsonaro de disfarçar ou de desconversar sobre algo muito grave que aconteceu no Palácio da Alvorada, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, foi ao microfone do plenário do Senado para dizer que tinha recebido o Marcos Duval, tinha conversado com ele sobre esse episódio, e que o Marcos Duval relatou a ele
o que tinha acontecido e que seria uma tentativa do senador de evitar algo muito grave, que era a suposta trama para gravar um ministro do Supremo. Então, o Flávio Bolsonaro já tratou disso no plenário, as declarações estão disponíveis aí nas redes sociais. Ele próprio pediu lá atrás investigação. Quando o senador trouxe isso a público com ares de denúncia, ele falou, não, ensinou que o pai não estava envolvido, jogou o Daniel Silveira ao mar e pediu investigação da Polícia Federal. Então, é a investigação que está sendo feita agora. Já dissemos também aqui, talvez seja o caso, Fabíola, de promover uma acariação entre o Marcos Duval e o Bolsonaro, entre o Marcos Duval e outra acariação, entre o Marcos Duval e o Daniel Silveira. É preciso colocar esse episódio, que é apresentado agora como um episódio de maluco, em pratos bem asseados, porque não dá para deixar uma história como essa sem uma investigação cabal, Fabíola, que elimine todas as dúvidas.